Eu gostaria de saber de você o seguinte, você acha que na nossa trajetória aí de combate ao corona, a gente aprendeu alguma coisa com os erros que foram cometidos no passado ou a cidade continuou errando demais? Olha, eu acho que continua errando. Eu acho que nós aprendemos, mas eu acho que ela continua errando. Veja bem, nós temos hoje uma quantidade de pessoas morando na rua, porque no começo da pandemia, uma das questões que nós levantamos é exatamente, bom, a diretriz é fiquem em casa, certo? Bom, e aí, aliás, eu escrevi um artigo logo no começo da pandemia falando assim, bom, e quem não tem casa, que é a população em situação de rua? E o que aconteceu durante a pandemia foi que aumentou as pessoas sem casa, né? Porque, obviamente, quem paga aluguel, né, mesmo que recebeu auxílio emergencial, né, o aluguel, por exemplo, nas áreas mais centrais, né, onde você tem cortiços, onde você tem habitações de aluguel de baixa renda, muitas das pessoas não conseguiam mais pagar aluguel, foram despejadas e foram morar na rua. É impressionante a gente perceber a quantidade de barracas que tem na rua, e barracas com famílias, barracas com pessoas que têm imóveis. Outro dia eu fiz até uma foto muito interessante, que era uma barraca, e você está ali perto do cemitério, tinha um nichozinho ali, um buraquinho do cemitério, que a pessoa pôs um vasinho de flores, né? Depois ela pôs um pequeno sofazinho do lado da barraca, né? Então ela estava tentando reproduzir na calçada a sua moradia que perdeu, provavelmente um cortiço, uma moradia precária nessa região mais central, né? Isso no cemitério da Consolação. Então veja, eu acho que a prefeitura tinha que ter montado e precisa ainda continuar com, quer dizer, isso eu acho que é permanente, é contínuo, né? Precisamos ter um programa de habitação emergencial forte. Nada foi feito em relação a isso para poder acolher as pessoas. Enquanto isso, nós fizemos recap de rua, né? Nós fomos um dos maiores planos de recap de ruas da história da cidade no segundo semestre, no ano passado, né? Tivemos a continuidade daquela obra do Engabaú, né? Que inclusive nem foi aberta ainda, e é um lugar que não pode, porque vai aglomerar a gente quando abrir. Então, né, é um lugar que está fechado, né? Ainda foi interessante. Então nós gastamos dinheiro em coisas que poderiam ser adiadas, não vou nem discutir a prioridade, né? Poderiam ser adiadas, e não investimos naquilo que era prioridade. A questão do transporte coletivo é um problema seríssimo, porque nós precisamos diminuir a lotação, e diminuir a lotação significa pôr mais ônibus na rua, colocar mais ônibus na rua significa custos mais elevados, né? Então nós vamos vendo aí problemas que vão uns se somando aos outros, né? E as pessoas que precisam, agora acaba o auxílio emergencial, muita gente vai precisar se deslocar para conseguir uma renda adicional. Aliás, saiu hoje uma matéria que 70% das pessoas que recebiam auxílio emergencial não têm alternativa. O que elas vão? Elas vão buscar isso, né, de alguma maneira na cidade. A gente vê as pessoas pedindo dinheiro, dizendo que tem fome, etc. Isso vai se agravar muito. Então nós temos que ter um programa mais forte. E eu estou preocupado porque no começo da pandemia houveram muitas campanhas de solidariedade, né? As pessoas estavam dispostas e estavam fazendo. Quer dizer, isso precisa ter continuidade, né? Porque a situação vai ficar mais grave agora com o fim do auxílio emergencial, né? Então, né, eu estou bastante preocupado, e eu acho que a gente aprendeu, é verdade que aprendeu, mas o fato de ter aprendido não significou, quer dizer, a gente entendeu os problemas, viu que eles acontecem, mas não aprendemos a dar respostas adequadas. E veja que eu estou vendo que hoje tem mais gente na rua sem máscara do que tinha há 8 meses atrás, né? Quer dizer, e hoje o número de mortes no país é igual ou até maior que 8 meses atrás. Estão mais ou menos batendo com os picos de agosto, julho e agosto, por o pico, né? Estou pensando em termos de Brasil, em termos de São Paulo também nós temos alguns recordes agora. Então, veja que a sociedade meio que está se acostumando, essa discussão da vacina é importante, etc., mas ficou tão politizada a questão da vacina, e se divulgou coisas que antes da hora que precisava ser divulgada, né, de uma maneira que hoje as pessoas se sentem um pouquinho mais liberadas, mas ninguém foi vacinado ainda, né? Pouquíssima gente foi vacinada, né? Então nós estamos num momento muito perigoso, que as pessoas relaxam e, ao mesmo tempo, a pandemia está toda, sendo que nós temos um problema adicional, que parece, eu não sou especialista na área, mas o que aconteceu em Manaus não foi simplesmente
uma segunda onda do mesmo vírus. Foi uma primeira onda de uma cepa nova, mais contagiante, certo? E que também não houve nenhum cuidado em isolar o Amazonas. Tanto que agora a coisa já está indo para Rondônia, para o Pará, né? Se mudaram, se transferiram doentes para outras cidades do Brasil, então, né, a possibilidade disso estar vindo para cá é muito provável. Tanto que essa cepa de Manaus foi descoberta em Tóquio, né, no Japão. Né? Então, por quê? Porque teve gente que foi para Manaus e depois voltou para o Japão e levou. E lá eles descobriram. Né? Isso talvez já esteja circulando no Brasil e em outros estados brasileiros também. E é mais contagiante. Então o problema é muito grave. Por isso que eu digo que talvez um lockout forte, né, de fato, né, um toque de recolher geral nas cidades por 15 dias, tá certo? Para interromper a circulação do vírus, seja mais adequado do que penalizar um outro setor, parar só no fim de semana, né? Reduzir o horário, que é uma coisa meio maluca essa história, né? Porque, né, se você reduz o horário de funcionamento, mais gente vai no mesmo horário nos mesmos lugares, isso aumenta a aglomeração, né? Então, realmente eu não estou vendo que as respostas estão sendo adequadas.